Vida e Saúde. Apoio Cultural. Hospital Regional Unimed 15 anos. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed Odonto. Completa a sua saúde. Outubro está terminando, mas a luta contra o câncer de mama é diária. E este é o tema do programa Vida e Saúde de hoje. Vamos conhecer o projeto que devolve um pouco da vaidade perdida com a queda dos cabelos por causa do tratamento contra a doença. E tem também as empresas que investem nas campanhas de diagnóstico precoce entre os funcionários e os clientes. Um trabalho de formiguinha que tem dado resultado. E os mitos sobre o tratamento de quimioterapia? A gente tira todas as dúvidas aqui no estúdio. Não saia daí, o Vida e Saúde está só começando. Olá, estou de volta após 6 meses afastada de licença maternidade e a gente começa o programa para você conhecer um projeto bem bacana que foi criado para beneficiar mulheres em tratamento, devolvendo os fios de cabelo e, claro, a autoestima perdida com o câncer. Não faz muito tempo e Josefa exibia as longas madeixas. Há 3 meses, em um exame de rotina, descobriu o crescimento desordenado de células cancerígenas perto do pulmão. Com o tratamento intensivo, a perda dos cabelos foi inevitável. Tem todo aquele processo que a gente passa tomando a quimioterapia, vem a queda do cabelo, que mexe um pouco com vaidade, com sentimento, com tudo, né? E não é fácil, né? Fora os outros sintomas, mas até aqui, né? Tem me ajudado o Senhor. Essa psicóloga atende muitas pacientes com câncer. Ela afirma que a perda dos cabelos é uma das fases da doença de maior dificuldade para as mulheres. O cabelo, para uma mulher, então tem todo o sentido da feminilidade, né? Juntamente com a mama. Então são 2 aspectos que vão ser modificados, que vão ser redefinidos após a doença e que estão muito intimamente ligados com a feminilidade, com o erotismo, com a sensualidade. O projeto Fio a Fio foi criado com o intuito de resgatar a autoestima dessas mulheres. Com a captação de recursos, Dorinha Madeira, diretora da campanha, pretende comprar perucas e beneficiar 20 pacientes em tratamento. As perucas elas serão doadas por empresários e pessoas físicas interessadas em participar do projeto. Cada peruca custa em torno de R$ 3.200. Elas são confeccionadas em São Paulo por uma empresa que desenvolve essas perucas em fio natural, com uma perfeita aderência ao couro cabeludo, para que ela fique o mais próximo possível do que seria o seu próprio cabelo. O Instituto do Câncer do Ceará é uma referência oncológica no Norte e Nordeste. No próximo mês, ele completa 70 anos de atuação. Esta é a primeira vez que a instituição recebe um projeto como este, que doa perucas para pacientes em tratamento. Tudo aquilo que vai refletir num melhor aspecto emocional, numa melhor possibilidade de enfrentamento, numa elevação do psiquismo dessa paciente, vai também repercutir no próprio tratamento. O tipo de câncer mais comum entre as mulheres em todo o mundo é o de mama. Em 2014, segundo o Instituto Nacional do Câncer, no Brasil são esperados 57.120 novos casos, com risco estimado de 56,9 casos a cada 100 mil mulheres. Há 3 anos, esta funcionária pública foi diagnosticada com a doença. Após 6 meses de tratamento, Elenir foi considerada curada pela equipe médica. Ela deve grande parte dessa recuperação à autoestima retomada por conta do uso da peruca. Era uma peruca até muito bonita. As pessoas que não sabiam que eu estava doente e não notavam que eu estava doente, porque eu não parecia uma pessoa que estava passando por esse problema de saúde. E as pessoas me perguntavam onde eu tinha cortado o cabelo, que cor eu estava usando no cabelo, porque era muito bonito, parecia muito natural. Então, para mim, a autoestima foi essencial, usar a peruca. Elenir ainda destaca que projetos como Fio a Fio ajudam ainda mais na recuperação de pessoas portadoras da doença. Esse projeto aí, Fio a Fio,
é super importante. Como seria bom que tivesse mais pessoas voluntárias para ajudar, para distribuir o maior número de perucas, para as mulheres se sentirem um pouco melhor. Muito bacana. A gente fala mais sobre esse projeto e outros temas relacionados ao câncer de mama com o nosso convidado, que se dedica há mais de 35 anos a lutar contra o câncer de mama. O médico oncologista Luiz Porto é chefe do serviço de mastologia da Maternidade Escola Assis Chateaubriand e do Hospital das Clínicas, além de presidir o grupo de educação e estudos oncológicos e coordenar o Comitê Estadual de Controle do Câncer de Mama, né? A gente está aqui com o Dr. Luiz Porto. Tudo bem, doutor Luiz? Tudo bem. A gente viu aí um projeto super bacana, a gente pode até começar abordando um pouco sobre ele, né, que fala sobre essa questão das perucas. O valor, assim, me surpreendeu, eu não conhecia o valor de uma peruca, R$3.500, né? Como é que está a participação do setor privado, das iniciativas para ajudar, com uma pessoa de baixa renda não tem acesso, né, a um produto desse tipo? Bem, no Brasil ainda é um pouco inicial essa iniciativa das empresas, mas nós temos alguns exemplos dignificantes no Ceará. A Fundação Beto Stutt doa uma quantia significativa ao GEON para as pesquisas em relação ao câncer de mama. A Ponte Sutri, o Laboratório Biopsi, Intermed Pharma, algumas clínicas que também trabalham na área de câncer ajudam, a Quimioclínica, ela também ajuda no financiamento dessas pesquisas. E cada vez há um engajamento maior, a Unimed, Unicred. Tem que ser estimulado cada vez mais. Cada vez mais. Né? E o câncer de mama apresenta sintomas? No seu início, praticamente não tem sintomas. As lesões são impalpáveis pela paciente e pelo próprio médico, e isso faz com que a mamografia seja o caminho para o diagnóstico mais precoce da doença. Embora em 10% dos casos, nem a mamografia mostra os sinais iniciais da doença. E existem tipos diferentes de câncer de mama? A gente poderia falar em tipos mais agressivos ou menos agressivos dessa doença? Sim. Hoje a proposta é que cada paciente tem um tipo de câncer diferente, tanto pela expressão genética como pelas relações com o hospedeiro, no caso a paciente. Então, o tratamento individualizado cada vez é mais comum. E a quantificação dos genes que estão associados à doença é cada vez mais importante, a sua expressão, o estudo da sua expressão, para que a gente possa planejar o tratamento adequado. Por que é que se bate tanto, doutor Luiz, ultimamente, e a gente vê isso também desde o passado, com relação ao diagnóstico precoce do câncer de mama? Porque o diagnóstico feito precocemente, ele dá uma curabilidade próximo de 100%, antes da lesão invadir. Existe uma fase chamada de câncer in situ. Antes dele invadir os ductos mamários. Ele cresce dentro da luz do ducto, mas não invadiu os ductos. E ele já dá sinais que a mamografia pode detectar. Então, nessa situação, ele é 100% curável. Tirou aquele tecido doente, a paciente está curada. É uma fase É uma fase muito inicial. A fase que a gente chama de pré-câncer, mas que precisa da intervenção para o tratamento. E nas fases avançadas, a curabilidade é praticamente zero. Infelizmente, no Ceará, Marina, mais de 50% dos casos de câncer de mama são diagnosticados em fase muito avançada. O doutor Luiz, como a gente falou, ele é um pesquisador também, além de atuar fortemente nesse trabalho com relação ao câncer de mama. Doutor Luiz, quais as causas? Assim, o estudo, a ciência já encontrou quais são as causas específicas do câncer de mama? É realmente um fator genético ou tem alguma coisa que a gente faça no nosso comportamento que a gente possa evitar para não alcançar essa doença? Bem, é multifatorial o câncer de mama, são múltiplas causas envolvidas e a gente já reconhece, algumas mulheres são chamadas mulheres de risco de ter câncer de mama. Nesse contexto, entra a história familiar com a parte genética, cerca de 10% de todos os cânceres de mama têm um forte impacto da herança que a mulher teve. A gente viu há poucos dias um exemplo da Angelina Jolie, que tinha um patrimônio genético que a predispunha a ter 80% de chance de ter câncer de mama, e ela inclusive optou por uma cirurgia de retirada das suas mamas. Mas isso concorre com 10%. Agora, inclusive, vários fatores podem se associar. Eu podia citar os mais importantes deles. Por exemplo, a nuliparidade, além do fator genético já citado,
a nulliparidade, o fato da mulher não ter filhos, e cada vez é um contingente maior de mulher que não quer ter filhos, é um fator importante para o surgimento. Ou adia a sua primeira gestação para após os 30 anos, que é quando a mulher atingiu a maturidade econômica, psicossocial. Então isso aí aumenta o risco de ter câncer de mama. E a própria idade. No Brasil, o Brasil foi um dos países que teve maior ganho de expectativa de vida. Nos meados do século XX, a expectativa de vida de uma mulher estava por volta de 43 anos. E hoje é 74 anos a expectativa de vida. Então, a proporção que surge o maior número de mulheres com mais de 50 anos, maior a chance da gente encontrar câncer de mama. Além do mais, a obesidade. A obesidade, ela que é uma praga do século XXI, ela é um fator adjuvante importante. O alcoolismo, as mulheres cada vez bebem mais, a bebida alcoólica é estimulada, nós somos um estado lúdico com muitas festas, e essa adição ao alcoolismo é um fator de risco também importante. E a vida sedentária. Às vezes a mulher, pelo corre-corre, ela não tem tempo de dedicar o seu corpo, de fazer uma caminhada. Existe um trabalho no Canadá mostrando que quando a mulher pratica atividade física, como uma caminhada, 3 vezes por semana, por apenas 30 minutos, ela diminui 1/3 a chance de ter câncer de mama. Então, uma mulher reservando 30 minutos do seu dia para isso aí, ela vai com certeza gastar a gordura que estaria em excesso, que aumentaria o pool de hormônios e que aumentaria o câncer de mama. Então, esses são os principais fatores, e ainda há as associações deles. Os abusivos de hormônios. Nós estamos fazendo uma pesquisa sobre os anovulatórios, as anticoncepcionais orais. Na nossa avaliação preliminar, os anticoncepcionais usados abusivamente, principalmente os de dosagens maiores, eles aumentam o risco para o câncer de mama. No serviço de mastologia do Hospital das Clínicas, que eu chefiei há também pouco tempo, eu estou saindo da direção do serviço, nós encontrávamos mais de 1/3 das mulheres com menos de 50 anos que já com câncer de mama. E a gente avaliando esse grupo que tinha esse tumor, nós observamos que um percentual significativo delas tinha usado anovulatórios por 5, 10, às vezes 15, 18 anos continuamente. Então esse uso abusivo, nós estamos certos que é um fator de risco também importante. Talvez atuar nessa questão da dosagem, porque o tempo de uso para a mulher isso vai ser difícil controlar, mas com relação à dosagem da medicação, seria um bom local para atuar, né, nessa questão da prevenção. Que a gente conclua os estudos, a gente quer fazer uma proposta para o Ministério da Saúde, inclusive para que a distribuição de anovulatórios para a população, o que é um fator muito positivo, porque a mulher precisa controlar, tem acesso àquilo ali, anticoncepcional. Exatamente, mas a gente quer lutar para que sejam fornecidos os de baixa dosagem. Ok, a gente vai só dar uma pausa aqui na nossa conversa, vai para o intervalo e continua com o Dr. Luiz Porto no próximo bloco, falando sobre tratamento daqui a pouco. Vida e Saúde. Apoio Cultural. Hospital Regional Unimed 15 anos. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed Odonto. Completa a sua saúde. Apoio Cultural. Hospital Regional Unimed 15 anos. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed Odonto. Completa a sua saúde. Já voltamos e quem acompanha de perto os altos e baixos do tratamento de um paciente com câncer de mama é a equipe do Centro Regional Integrado de Atendimento Oncológico, o CRIO. São mais de 7.500 atendimentos por mês, 95% deles em pacientes vindos do Sistema Único de Saúde. Dona Helena faz parte do CRIO há quase 7 anos, quando foi diagnosticada com o primeiro tipo de câncer no seio esquerdo. Ainda no período de recuperação, outro nódulo foi detectado pela equipe médica e a dona de casa voltou a frequentar o centro oncológico. Quando recebi a notícia, apenas eu fiquei parada, fiquei travada, mas aí depois eu me entreguei, eu disse, não, Deus vai tomar de conta. Minha família me deu maior apoio, né? E aqui também, quando soube, foi assim, fizeram assim, me abraçaram todas, ficaram juntas. E eu fiquei sem medo, eu não tive medo, fiz as cirurgias, os tratamentos, hoje estou aqui 1 ano e 5 meses, é como se não tenha passado por isso. O câncer de mama é o que mais mata mulheres em todo o mundo. Este médico alerta quais os cuidados para prevenir a doença. Fundamental que toda mulher
faço o autoexame da mama, né? E é importante lembrar que o autoexame não deve ser feito próximo do período menstrual, que pode confundir o autoexame, pode confundir, a paciente pode encontrar algumas áreas de maior sensibilidade, algumas nodulações que são normais no período menstrual. E toda mulher, a partir dos 40 anos, né, ela deve fazer pelo menos um exame de base, certo? E se ela tiver uma história de câncer de mama na família, ela deve fazer o primeiro exame pelo menos 10 anos antes do primeiro caso que ela teve na família, ou se tiver um caso de uma paciente mais idosa, com 35 anos. O Centro Regional Integrado de Oncologia é formado por 30 médicos que fazem mais de 7.500 atendimentos por mês. A unidade também conta com a participação de mais de 120 colaboradores, auxiliando uma equipe multidisciplinar de profissionais nas áreas de enfermagem, farmácia, fisioterapia, entre outros. Apesar do paciente chegar aqui e ter o câncer, a gente sempre trata assim com muito carinho, a gente tem esse lado humano muito ativo. Então, assim, isso aqui realmente, que para quem passa pelo CRIO sabe desse nosso lado humano desenvolvido, né? Nós temos um cuidado, um carinho, porque a gente sabe o quanto é difícil ter uma doença como essa, o câncer. Então, assim, esse lado de humanização a gente realmente preserva muito. Dentro do CRIO existe uma associação. A ASSOCRIO surgiu com o objetivo de oferecer aos pacientes do interior do estado hospedagem e alimentação. Após o tratamento, Dona Helena continua participando das atividades na instituição. Por aqui, ela já ficou conhecida por outro nome. A vitoriosa. Eu me sinto vitoriosa. É tanto que às vezes eu chego no dia de reuniões, que nós temos reuniões aqui todos os meses, as reuniões que todas as colegas, eu vou chegando. Boa tarde, chegou a toda, eu digo a toda, poderosa. Mas eu gosto de ser tratada por vitoriosa. E merece ser tratado assim, né? A gente continua falando sobre a doença e queria focar um pouco na questão dos avanços no tratamento e desse perfil genético, né, que tanto se fala. A gente descobriu, o público de maneira geral, realmente com a atriz Angelina Jolie, como o Dr. Luiz Porto citou no bloco anterior, e isso abriu um leque de possibilidades para quem não conhecia, e a gente tem muita curiosidade para saber sobre isso, né? A que ponto, o que é que isso permite para um paciente conhecer do corpo dele com relação ao câncer? Bem, essa identificação genética cada vez é mais utilizada em todo o mundo. Ela entre nós, eu acredito, terá um papel importante, porque o Ceará é um estado endogâmico. Nós somos formados com patrimônio genético centrado na Índia e no martino branco, no português branco, com mais participação do sangue índio, com muitos casamentos consanguíneos. Então, essa consanguinidade deve gerar muitas mutações na população do estado, com maior risco do aparecimento dos tumores. Nós temos uma família na cidade próxima a Fortaleza, tem 7 irmãs com 7 irmãs. 5 já tiveram câncer de mama. Então a gente tem certeza que é uma família de mulheres mutantes, e são pessoas mais com esse perfil mais assemelhado à mulher indígena. Então a gente acha que essa consanguinidade gerou isso aí. Então é uma vertente importante. Isso, mas só foi descoberto graças a estudos e porque apresentou esse perfil, né? Mas as pessoas comuns, elas não têm acesso a esse tipo de mapeamento. Tem, mas nem todo mundo necessita de fazer o mapeamento. Existem critérios. Quando tem 2 ou mais casos de parentes do primeiro grau com câncer de mama, e aí tem indicação de fazer o estudo genético. Principalmente se essas mulheres tiverem menos de 50 anos quando tiveram câncer de mama. Que aí é que significa que alguma coisa acelerou o aparecimento do tumor que deveria aparecer em fase mais tardia. Então, esse estudo genético, nós inclusive estamos criando um grupo com um laboratório de Recife, o Genômica, onde a gente vai dar oportunidade a mulheres cearenses de fazerem estudos genéticos. A gente está com um grupo em formação e esperamos que em 2, 3 meses a gente possa oferecer a oportunidade das mulheres colherem sangue e fazerem a pesquisa desses genes mutantes. Interessante. E com relação às campanhas, né? A gente está terminando aqui o mês de outubro, como eu falei, e o Outubro Rosa hoje, pelo menos na capital de Fortaleza, é um grande sucesso, né? Que balanço o senhor faz desse tipo de campanha aqui no Ceará e no Brasil como um todo? Bem, eu acho que é um dos momentos mais marcantes para o controle do câncer de mama no Brasil e no Ceará. Em 1990, os americanos fizeram em Nova York a primeira iluminação em rosa da Estátua da Liberdade, foi no mês de outubro lá. Então, eles criaram uma força-tarefa
representantes do Estado, da comunidade de mulheres organizadas, associações de mulheres, dos hospitais que trabalhavam com câncer, da indústria farmacêutica, e essa força-tarefa fez um planejamento interessante. Entre 1990 e 2015, eles diminuiriam a mortalidade pelo câncer do mama em 50%. Em 2006, eles publicaram os resultados preliminares com 15 anos, e eles estão em cima da risca. E na revista Cancer, onde foi publicado esse relatório dos primeiros 15 anos, eles atribuem a participação da comunidade organizada como o fato mais marcante para essa diminuição da mortalidade pelo câncer de mama, pela adesão à mamografia. A mamografia, essa participação em campanhas, um estímulo geral, uma mobilização. Né? Pois é, aí você analisando a situação do Brasil, felizmente nós ainda não temos uma incidência tão grande quanto a americana. Nós aqui temos cerca de 60 casos por cada 100 mil habitantes. Lá eles têm 128 a 130 casos, mais do dobro do que nós temos aqui. Mas só que eles avançaram muito mais, e como nós estamos aumentando a expectativa de vida, nós devemos alcançá-los e devemos estar preparados para não deixar nossas mulheres morrerem. Então a proposta é seguir o modelo de lá. O Outubro Rosa chegou aqui, a sensibilização das mulheres e o uso da ferramenta que o Estado está colocando à disposição das mulheres. Nós temos hoje já 19 policlínicas instaladas em micro-regiões do Estado, e cada uma dessa policlínica tem um mamógrafo de última geração, todos ociosos. E a gente fez uma descoberta interessante. A Policlínica de Baturité, onde há uma associação de mulheres lutando contra o câncer de mama, tem a melhor cobertura de mamografia das micro-regiões do Estado. Ela faz mais do dobro de mamografia do que fazem as outras policlínicas. E a gente atribui isso aí à participação daquela associação de mulheres, orientando a comunidade, fazendo com que as mulheres vão fazer mamografia. Com isso, a gente espera que aquelas lesões que estão ocultas numa boa parte das mulheres seja descoberta e que a mulher tenha chance de cura. Então, o Outubro Rosa é o movimento mais auspicioso que surgiu no Brasil nos últimos anos. Ok, a gente vai encerrar aqui nosso papo com o doutor Luiz Porto, mas a gente continua, eu quero que ele continue aqui com a gente para assistir outra reportagem de outro projeto bem bacana, doutor Luiz, o senhor que atua na área e se interessa, está sempre se informando sobre isso, né? É um outro projeto realizado através de uma ação voluntária para fazer a reconstrução da auréola mamária de pacientes mastectomizadas. Vamos ver. Foi durante um exame de rotina que Rosária descobriu que estava com câncer em um dos seios. A agente de saúde preferiu retirar a mama comprometida a fazer o tratamento de quimioterapia. O procedimento teve grande repercussão em sua autoestima. A retirada da mama, o que ela abala é porque toda mulher gosta de decote, toda mulher gosta de ir à praia, e aí você fica meio que sem poder fazer um decote, sem poder ir a uma praia, colocar um biquíni. Isso aí é uma coisa que machuca muito. Os seios são o maior símbolo da feminilidade. A retirada da mama por causa de um câncer tem um impacto profundo na vida dessas pacientes, mas novas técnicas vêm ajudando essas mulheres a terem mais qualidade de vida. Uma delas é a micropigmentação. A técnica consiste nos princípios básicos da tatuagem, que reproduz o desenho do mamilo. O projeto está sendo desenvolvido por 10 profissionais de saúde do grupo de estudo em micropigmentação. A agente de saúde foi uma das 32 mulheres escolhidas para fazer a reconstrução da auréola. É uma iniciativa muito bonita, até pela questão financeira, né, que muita mulher não tem condições financeiras de pagar um procedimento desse, né? É muito gratificante porque você tem uma diferença na mama e a partir de hoje ela quase não vai dar, vai ser imperceptível, né? Essa é a primeira vez que Karine participa da ação. De acordo com o especialista, gratidão é a melhor palavra para descrever o que ela sente participando da iniciativa. Você muda os seus valores, né, como um todo, porque a gente percebe que tudo é muito pequeno, situações de cotidiano, estresse, pequenos problemas, tudo fica muito insignificante diante de o que essas mulheres passaram, né? Eu me sinto útil. É um sentimento até difícil de descrever, porque é único. A equipe merece parabéns, né? A gente vai para o intervalo, agradeço ao Dr. Luiz Porto. Na volta, nossa conversa sobre os mitos da quimioterapia.
Vida e Saúde. Apoio Cultural. Hospital Regional Unimed 15 anos. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed Odonto. Completa a sua Vida e Saúde. Apoio Cultural. Hospital Regional Unimed 15 anos. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed Odonto. Completa a sua saúde. Voltamos e as empresas aproveitam o mês de outubro para focar na saúde da mulher. Em alguns setores, os funcionários viram agentes de informações sobre como prevenir o câncer. Nesta empresa de transportes em Fortaleza, trabalham cerca de 950 funcionários. Desse total, 100 são mulheres. Durante o mês de outubro, foram realizadas várias atividades para a conscientização contra o câncer de mama. Aqui foram promovidas palestras e eventos especiais voltados não somente para as funcionárias, mas também para as esposas dos colaboradores. Segundo o médico do trabalho que atua na empresa, o objetivo principal dessas atividades é alertar para a importância do autoexame, visando o diagnóstico precoce da doença. Hoje no Brasil a gente tem em torno de 50 mil novos casos por ano e temos em torno de 20 mil casos de mortes por ano de câncer de mama. Então, se a gente fizer uma prevenção, fazer uma idealização, fazer com que as mulheres pensem que a prevenção vai fazer com que elas tenham uma atividade laboral mais prolongada, isso é muito importante com relação às empresas. Regiane é uma das funcionárias que sempre participa das atividades. Como já passou dos 40, faixa etária, onde casos da doença são mais comuns, ela se mantém sempre em alerta com visitas ao médico a cada 6 meses. Quanto mais cedo descoberto, a possibilidade de cura é maior. Nesta loja de lingerie, o rosa não dá o tom somente nas peças, mas também na campanha que vem sendo desenvolvida para conscientizar as clientes sobre o problema. Já na vitrine, um cartaz traz o aviso: todos contra o câncer de mama. Nós abordamos as clientes quando elas vão ao provador, provar a peça, aí a gente começa uma conversa do câncer, de mama, explicando para elas como elas têm que usar, têm que fazer o autoexame, mesmo as clientes mais jovens, que a gente tem um público bastante elevado dessas clientes, mostrando para elas a importância que não só as mulheres depois dos 40, que as jovens também têm que fazer o autoexame e depois dos 40 um exame mais específico, que é a mamografia, De acordo com o diretor da loja, o sutiã é um dos maiores símbolos da feminilidade. Por isso, a empresa não poderia ficar de fora do Outubro Rosa. Dos 300 funcionários, 90% é do público feminino. Ele destaca que o objetivo da campanha é que as funcionárias sirvam como multiplicadoras das informações sobre a doença para a clientela que passa aqui todos os dias, que é formada por 99% de mulheres. O nosso objetivo é que a gente daqui a alguns meses, todas as nossas clientes estejam conscientizadas de nossa campanha e a nossa ajuda no combate ao câncer de mama. Esta cliente aprovou a iniciativa. Essa campanha eu acho excelente para conscientizar a mulher, conscientizar mais, diante de tantas mortes que a gente vê. Muitas vezes, eu acho que na maioria das vezes por falta de uma conscientização, uma orientação ajuda muito, eu acho que ajuda muito, é muito bacana. Nesse bloco, a nossa conversa é com a médica Yane Lima, oncologista, que atua mais diretamente no tratamento de quimioterapia. Ela é membro da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, e também da Sociedade Americana, não é isso, doutora Yane? Pronto, eu queria começar a conversa aqui com a doutora Yane, falando um pouco sobre o que é exatamente o tratamento de quimioterapia, porque ele é um pouco cercado de mitos, Exatamente, Marinha. A quimioterapia faz parte de das etapas do tratamento do câncer de mama, Embora todas as pacientes tenham que passar pela cirurgia, a quimioterapia fica reservada para algumas pacientes com doença um pouco mais avançada. Isso pode ser antes da cirurgia ou após a cirurgia. A quimioterapia é um tratamento sistêmico, na grande maioria das vezes é de forma endovenosa, e que visa matar células que estão no corpo do paciente, Não só na mama, quando a paciente trata antes da cirurgia, então é para diminuir o tamanho do tumor local, mas quando trata após a cirurgia, a paciente já foi operada, então é para tratar possíveis recidivas, na verdade, é mais uma prevenção do que um tratamento quando é feito após a cirurgia. Então age dessas duas maneiras, Exatamente. E efeitos colaterais, assim, quando a gente fala em quimioterapia, as pessoas focam muito nessa questão dos efeitos colaterais, São muitos os efeitos da quimio, o que a gente poderia falar sobre isso?
O mais grande efeito colateral, mais temido, principalmente pelas mulheres, já que a gente está falando muito de câncer de mama esse mês, é a questão da queda do cabelo. Na verdade, nem toda a quimioterapia cai o cabelo, né? Isso vai depender muito do tipo de droga que a gente está usando. Existem várias classes desse medicamento, algumas acabam afetando as células que estão em rápido crescimento, dentre elas o cabelo. Mas outros efeitos colaterais muito comuns são a questão dos enjoos e dos vômitos, que tem sido combatido cada vez mais com drogas antieméticas, né? E um cansaço, né? O paciente sente como se estivesse muito cansado, porque o seu metabolismo está trabalhando muito para conseguir reagir àquele tratamento, né? Então são os principais efeitos colaterais, digamos assim. E estágios da doença em que é necessário usar a quimioterapia? Tem alguma regra? Isso vai de paciente para paciente? Como é que funciona? O tratamento do câncer de mama ele tem que ser individualizado. A quimioterapia pode ser usada em vários estádios, desde a doença recém-diagnosticada, para que você possa fazer uma cirurgia melhor, como eu falei no início, após a cirurgia, para poder evitar um possível recidivo, e mesmo quando a paciente tem uma recidiva da doença, tem metástase, né, quando a doença se espalha para o corpo todo, então isso pode ser usado mais de uma vez. É diferente da radioterapia, que muitas vezes a paciente faz só uma vez. A quimioterapia não, ela pode ser usada, existem várias linhas, né, que a gente chama. Primeira linha é a primeira vez que o paciente vai usar, segunda linha o paciente já usou, a gente dificilmente repete a medicação, usa uma medicação diferente, então pode ser usada mais de uma vez. Quando a gente fala em câncer, fala muito em controle, né? Às vezes não se fala tanto em cura, pode ser necessário usar, por exemplo, por toda a vida um medicamento da quimioterapia? Hoje em dia você falou interessante porque a gente não usa muito cura, né? E as pessoas ficam, não tem cura, mas eu sempre digo que o câncer é como a pressão alta, a diabetes, é uma doença crônica que tem controle. A quimioterapia propriamente dita, como ela tem muito efeito citotóxico, de baixar um pouco as células da defesa, da anemia, as plaquetas, né? Então dificilmente ela é usada durante um tempo ininterrupto. A gente faz alguns ciclos e para, alguns meses de tratamento e para. Mas existem tratamentos que são considerados quimioterapias, mas na verdade são os hormônios que podem ser usados a longo prazo. Tem estudos hoje em dia mostrando 10 anos para pacientes que não têm doença em atividade, né? E se o paciente tem doença metastática, ele pode usar enquanto estiver controlando a doença. Então, existem pacientes usando esses comprimidos, que são os hormônios, durante 10 anos, 15 anos, se for necessário. E sempre cai cabelo, doutora? Não. Como eu falei, só algumas classes de medicamento que faz cair o cabelo, embora todas as mulheres fiquem com medo, mas nem todo o tratamento do câncer de mama cai o cabelo. Em algum momento ela vai usar alguns que caem, porque infelizmente são os mais eficazes, né? Mas não quer dizer que os que não caem também não sejam eficazes, vai depender do momento do que a paciente está naquela hora. E o que a gente poderia citar de avanços, né, nessa área da quimioterapia, assim, além de efeitos colaterais menos rigorosos ou agressivos, né, que avanços a gente poderia aqui elencar como importantes? A gente está engateando muito nessa área de genética, né? Mas no câncer de mama especificamente, a gente já consegue definir algumas proteínas que estão presentes na membrana celular, e isso facilitou para os cientistas desenvolverem medicações que a gente chama terapias-alvo, que vão agir diretamente nessas proteínas, tentando assim diminuir os efeitos colaterais do tratamento e uma maior eficácia do tratamento. Então nós temos hoje vários medicamentos que tentam nos aproximar até de uma cura, né? Embora a gente ainda não consiga falar isso, mas são medicamentos mais específicos e com menos efeitos colaterais. A gente poderia, você explicando aí, eu imagino assim, um tratamento bem individualizado para aquela pessoa, para aquele tipo de câncer, aquela célula cancerígena dela, alguma coisa bem específica. Bem específica, né? O nosso sonho é que, assim, quando o paciente faça uma biópsia e alguns testes a mais, a gente consiga dizer, esse paciente vai fazer esse e esse medicamento, esse não vai fazer esse porque não responde. Então, é disso que a gente está se aproximando. Observando um histórico, um perfil genético, como você citou, um histórico clínico. Dados clínicos da paciente e dados
tanto da biópsia quanto o genético, né? Embora a parte genética mesmo a gente ainda não está muito avançada aqui no Brasil. Acaba que a gente precisa mandar esses exames para fora, mas muita coisa a gente já consegue fazer aqui. E as pessoas, quando ouvem falar a palavra câncer, já é uma coisa bem estigmatizada, né? Algumas pessoas dizem CA, outras aquela doença, não gostam nem de falar muito sobre. E a quimioterapia mais ainda, né? Sofre com esse estigma com relação à força da palavra, né? Dentre esses mitos que a gente citou, quando a pessoa recebe, você vai ter que passar por uma quimioterapia, algum tempo atrás ou até hoje as pessoas têm, isso é quase um atestado de mortalidade e tudo. Como é que ela deve reagir quando ela recebe uma notícia desse tipo? Eu imagino que para quem tem um diagnóstico desse, né, por um momento acho que o chão cai, mas eu sempre lembro aos pacientes que não é um atestado de óbito, que os pacientes precisam falar sobre isso, não tem que esconder, tem que conversar com seus familiares, com seus amigos e procurar ajuda, né? A gente tenta estimular muito isso, mostrando que o tratamento é um tratamento, ruim, mas que ele é totalmente superável. Hoje em dia a gente tem pacientes de 80 anos fazendo esses tratamentos e sem nenhum efeito colateral tão significante. Então, o que a gente recomenda sempre é falar, acreditar, né? Que eu acho que a cabeça da paciente é muito importante na ajuda que esse tratamento dê certo. E o tratamento de quimioterapia hoje, ele é feito em clínico, ele é feito em casa? Para quem ainda não sabe como é que funciona. Isso vai depender. Na grande maioria das vezes, os pacientes são feitos ambulatorialmente nas clínicas, né? Porque muitas drogas ainda são endovenosas, então os pacientes vão na clínica, mas não precisa ficar internado. Isso vai, dependendo do tipo de medicamento que ele vai fazer, ele vai passar 1 hora, 2 horas ou até 6, 8 horas, se for o caso em alguns medicamentos. Mas que o paciente não precisa ficar internado. Ou já existem alguns medicamentos que são em comprimidos, que o paciente vai para as clínicas só para as consultas, para receber as medicações, mas que faz o tratamento em casa. Gostaria de agradecer aqui a presença da doutora Iane com a gente. Obrigada a você, mãe. Nosso bloco está terminando, a gente dá uma pausa e retorna com o tema obesidade e infertilidade, com o especialista em reprodução humana, Evangelista Torquata, daqui a pouco. Vida e Saúde. Apoio Cultural. Hospital Regional Unimed 15 anos. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed Odi. Apoio Cultural. Hospital Regional Unimed 15 anos. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed Odonto. Completa a sua saúde. Voltamos com Vida e Saúde, falando sobre outro tema bem interessante. Você sabia que a obesidade pode atrapalhar os homens que desejam ser pais? Quanto maior for o peso do homem, menor a qualidade do esperma. Nas ruas, o assunto ainda é desconhecido. Segundo o médico, a obesidade causa infertilidade masculina. O senhor acha que causa realmente? O senhor já conhecia esse dado? Causa sim, eu acho que sim. Porque a obesidade é uma doença, né? Não, nunca ouvi falar não. Acho que não tem nada a ver não, né? Pode diminuir o desempenho dele, né? Agora, sobre isso aí, acho que não. A medicina ela vai evoluindo, vai estudando e vai descobrindo outras coisas que ela ainda não tinha descoberto. Pode ser, essa possibilidade. Não sei se tem fundamento, né? Mas E a obesidade, ela causa não só infertilidade, como outras doenças, né? Como pode desenvolver o diabetes, né? E outras doenças, né? Cardíacas, coronárias, né? Isso aí, eu acredito que isso aí seja a verdade. Você acha que pode atrapalhar realmente? Com certeza. Acho que a obesidade leva a vários problemas, né? Não só isso que você comentou, mas vários outros, né? Acho que a pessoa tem que ser saudável, ter o corpo saudável e aí não tem nenhuma doença, nenhum tipo de problema com o corpo. O senhor já teve algum problema com isso? Rapaz, eu vou lhe dizer que o negócio não tá bom como era não, viu? Certo? Mas isso a gente também vai ter que aceitar, que é em função da idade, depois que a gente se aposenta, a gente fica mais parado, queima menos caloria, come mais, automaticamente você engordando não é bom, só é bom pro abate, né? E não pensa em fazer nada para mudar essa situação? Estou fazendo, que eu estou tentando fazer regime, estou tentando caminhar como eu estou aqui na praia, estou tentando fazer alguma coisa, mas não exagerado, sem deixar de fazer as outras coisas que dá prazer também.
Essa tentativa é que mata, né? A gente está aqui falando sobre obesidade, que hoje é problema de saúde pública realmente. E quem explica essa relação melhor para a gente com profundidade é o médico especialista em reprodução humana, Dr. Evangelista Torquato, que já está aqui conosco. Dr. Evangelista, existe um pouco de confusão sobre ainda a questão da infertilidade e obesidade, né? Eu queria que o senhor esclarecesse a partir dessas opiniões. Na verdade, hoje a gente pode pontuar o seguinte: não há mais confusão. A obesidade é sim fator de risco para a infertilidade. Ponto final. Esse questionamento, ele tem que ser feito no consultório. Se o IMC passar de 25, é o ideal que esse homem traga este IMC para baixo de 25. O IMC, você divide o peso por altura ao quadrado e tem esse número. Como é que a obesidade, o que a obesidade tem a ver com isso, com infertilidade? Como é que a gordura vai lá no testículo? Nós temos basicamente dois mecanismos. Talvez antes de entrar um pouco na fisiopatologia da coisa, observe esse número. 15% dos homens brasileiros são obesos. Obesos. IMC acima de 30. Nos Estados Unidos, que mais tem obeso no mundo, 31%. De cada 10 homens, 3 são obesos. Mas sobrepeso, nós aqui temos em torno de 50%. Acima de 25, entre 25 e 30. Altíssimo. Então isso é assustador. Porque é um problema de saúde pública, porque eu estou falando de doença cardiovascular. O que esse homem gasta no sistema público com o infarto dele, com o estente que coloca no coração, com o pé diabético, dias de internamento, com aquele homem que vai poder perder a perna e aí passar a ter um outro problema sério. Mas não é só isso. Aqui nós estamos para falar de infertilidade. E como é que a obesidade faz isso? Olha que interessante. A célula gordurosa, ela tem uma enzima lá dentro dela. E essa enzima se chama aromatase. E o que a aromatase faz? Ela pega a testosterona, o hormônio masculino, e transforma no hormônio feminino, no estradiol. Ou seja, um homem quando está com muito peso, ele tem baixos níveis de testosterona e altos níveis de estradiol. E isso é perigoso, sob as mais variadas perspectivas. Perspectiva da qualidade de você conseguir uma gravidez natural. Cai demasiadamente. Este homem obeso, ele produz menos espermatozoide, está claro. E este espermatozoide, como ele tem menos testosterona, tem menos qualidade. Doutor Evangelista, e quando o senhor explicou isso, a questão da qualidade e do número, né, desse espermatozoide, quando o homem faz as pazes com a balança, ele consegue recuperar totalmente essa capacidade de conseguir ser fértil plenamente? Vamos colocar a coisa numa amplitude mais geral. O homem obeso tem 2 vezes mais chances de ter infertilidade. Obviamente que se ele corrige esse fator, e esse for o único fator, é claro que a fertilidade dele é restituída. Se esse for o único fator, não estou aqui sabendo se ele fuma, eu não estou aqui sabendo se ele tem uma carga de estresse elevada, eu não estou sabendo aqui quantos drinks ele bebe por dia ou no final de semana. Então, existem outros fatores, mas se este é o único fator, eu estou afirmando que a obesidade aumenta em 2 vezes o risco de infertilidade. Ele corrige isso. O outro motivo, pasme, o outro motivo é o seguinte: testículo não gosta de calor. Isso é uma coisa que eu falo muito. O testículo odeia calor. E a gordura, digamos assim, ela forma um verdadeiro coxim térmico. As coxas mais grossas. E aquilo ali esquenta o testículo. Então, o homem obeso tem calor térmico, o testículo não gosta de calor, e o homem tem menos testosterona. E assim, se você for ver este último senhor da entrevista, é muito interessante. Ele traça um panorama real. Casa, engorda, atividade física diminui, come mais. Ele fala da menor disfunção sexual. É verdade. Mas a testosterona, ela não está envolvida apenas com a disfunção sexual. Ela está envolvida com o ânimo. Um ânimo para trabalhar, acordar de dia bem. A testosterona tem a ver com depressão. A testosterona também tem a ver com infertilidade. Infertilidade é a capacidade de procriar ou não. Mas a testosterona também tem a ver com a disfunção sexual. Então observa as várias
frentes que você abre aí, quando você fica obeso. Desvantagem para esse Muita homem. desvantagem. E a idade, né, também. Tudo isso vai contando. Agora, tem uma coisa que é fundamental. Eu acho fundamental aqui. É reversível. E depende de ti. O que ele pode fazer? Essencialmente, ora, o que se pode fazer? O que é que a gente tem hoje? Atividade física e uma dieta alimentar. Agora, não adianta fazer como ele colocou. Eu estou aqui tentando caminhar na beira-mar, tal, na praia, tal. Tentando fazer a dieta. Estou aqui tentando fazer a dieta e tal. Mas eu não me descuido também de fazer as outras coisas boas. 70% da perda de peso está na nutrição e 30% na atividade física. Então, meu amigo, não adianta você correr 10 quilômetros e chegar e comer um hambúrguer com ovo, com queijo, com bacon. Você não está alinhado. Então, o que precisa fazer? Esse é um fator reversível. Você ter um controle na sua dieta, uma dieta mais saudável e ter um programa de atividade física. Quando o homem chega no consultório, de cara você vai identificar esse problema, olhando para o casal, no caso da obesidade, né? Esse pode ser um primeiro momento, uma primeira abordagem com relação a orientar, o senhor não é nutricionista, mas é um profissional que atua nessa questão de objetivando a fertilidade. Primeiro, vamos resolver essa questão da sua saúde para depois investigar os problemas, ou isso pode ser feito concomitante? Nós temos um problema sério. Apenas 10% dos homens obesos conseguem perder peso e manter. Problema sério. Um dado estatístico preocupante. Você conseguir entrar nesses 10% e se permanecer lá, não é fácil. As tentações são muitas. Não é fácil. Então, não dá para eu ficar esperando que você entre nesses 10% se for mulher com 35 anos. Não dá. O reloginho aí feminino está correndo. correndo. O que nós fazemos? Alerta, e nós trabalhamos com nutricionista. E tem também personal. Então, esses 3 serviços estão abertos para você. Mas existe um serviço que eu não posso abrir. O da tua mente. Esse eu não posso abrir. Esse é tu que tem que fazer. Ou seja, para você perder peso, eu vou falar uma bobagem, você tem que querer perder peso. Essa é uma bobagem, uma frase simples e um pouco até meio sem inteligência, mas é verdade. Se tu não quiser perder peso, você não vai perder peso. E o contrário é verdadeiro. Verdade. E, doutor Evangelista, a gente também está falando aqui o programa inteiro, estamos no mês de outubro terminando, né? Campanha Outubro Rosa aí com muito sucesso. A gente teve no bloco anterior a doutora Iane, oncologista, falando um pouco sobre a quimioterapia. Eu acho importante, como a gente está com o doutor Evangelista aqui, tocar num ponto fundamental que muita gente desconhece, que é a relação da quimioterapia com a fertilidade. Essa é uma relação direta. Uma relação muito direta. Hoje em dia, nós temos os oncos, eles têm protocolos que afetam menos a fertilidade, porque é muito simples. A mulher nasce com uma quantidade de óvulos, não renova um dia sequer, 1 minuto sequer durante a vida, só gasta. E agentes extra podem fazer com que você perca mais óvulos. Um agente, o quimioterápico. Então, a gente precisa ter um enorme cuidado ao encaminhar esta paciente para uma quimioterapia, principalmente porque hoje nós estamos desenvolvendo uma coisa muito forte, chamada oncofertilidade, onde a gente mistura um pouco essas 2 especialidades. E eu tenho condições de, antes de você submeter-se a um tratamento quimioterápico, conseguir seus óvulos. Congelamento. De uma forma rápida. Hoje, por exemplo, os nossos protocolos não precisam mais esperar que você menstrue para eu começar o tratamento. Em qualquer momento do ciclo menstrual eu posso começar o tratamento, 10 dias depois estou te entregando para a quimioterapia. Isso não atrapalharia o tratamento de câncer, que tem que bem ser imediato, né? Isso não atrapalha mais em nada e está cada vez mais comprovado que isso não altera, digamos assim, a vida, a sobrevida dessa paciente. Porque o tratamento é muito rápido, 10 dias apenas. Os níveis de estradiol são baixos. Então dá para você tentar preservar a sua fertilidade. Por quê? Porque muitas dessas pacientes escapam, elas sobrevivem. Esse é fácil. É um assunto que rende muito, mas a gente queria pelo menos citar para você buscar informação e saber mais, já que a gente está abordando Outubro Rosa. A gente infelizmente não tem mais tempo. Quero agradecer bastante a presença do Dr. Evangelista aqui conosco. O Vida e Saúde hoje fica por aqui. Se você ainda tem alguma dúvida ou quer mandar alguma sugestão para a gente, acesse nosso e-mail vidasaude@tvopovo.com.br. Agradeço a sua companhia e aproveito para te convidar para assistir o nosso próximo programa. Até lá!
Vida e Saúde. Apoio Cultural. Hospital Regional Unimed 15 anos. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed Odonto.